Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para uma conversa hoje com Celice. E a gente gostaria já de avisar que, infelizmente, Beto não pôde estar. E aí vocês vão realmente ter novamente um encontro aqui mediado por mim e por Fabiana. Hoje a gente vai tratar, né, de um tema muito bacana, né, que é como formar leitores, tá? E aí a gente vai ter um encontro com Celice. Oi Celice, tudo bom? Tô te chamando agora, tá? Já chegou a convidada. Tudo bom, Celice? Tô te aguardando aqui entrar para a gente conversar um pouco sobre a formação de leitores, né? Eita. Oi, querida, tudo bom? Oi, Fabi. Como vai? Tudo bem, meu amor? Tudo jóia! Saudade de tu, Tá me vendo mulher. bem? Tô vendo bem, Ah, me super leva, bem, tranquilo. brinca. É a cidade de São Paulo, é a pandemia, tá vendo? Tá dando jeito, não? Eu estava explicando aqui que o Beto, né, não pôde vir hoje, porque ele estava com um problema pessoal e tudo. Estou só me ajeitando aqui, porque eu não tinha me ajeitado ainda, mas pronto, me ajeitar aqui. Para a gente começar essa conversa, né? Que é tão bacana, sobre Pois a é, formação de amiga. leitores. Pronto, cheguei. Vamos lá. Me Oi, diz uma Fabi. coisa, Celice. Você já trabalha com mediação de leitura há muito tempo, não é? E aí eu queria saber como é que se dá esse seu trabalho de leitura com jovem, né? Que é uma coisa tão difícil para a gente estimular a leitura, né? Normalmente tem-se a ideia de que o jovem ele é mais difícil da gente estimular, né? Ele ser leitor. E aí eu queria ouvir um pouco como é essa tua experiência com os jovens especificamente. Fabi, eu vou fazer uma coisinha diferente. Então, pensar no seguinte. Acho que antes de trazer essa conversa bonita, que é pensar no jovem como leitor, né, trazer a literatura como uma potência para a vida desses jovens, né, tanto dentro da escola como fora dela. Eu quero convidar você também, talvez você deve ter alguma coisa, vá funcionando aí que alguma hora você vai me mostrar. Eu quero começar esse encontro lendo um trechinho pequenininho de um livro de Daniel Munduruku, que Hum, hoje, por coincidência, em nosso encontro, é o Dia Nacional, é o Dia da Língua Portuguesa, né? O Dia Mundial da Língua Portuguesa. Então, acho que quero trazer isso. aqui alguns escritores que celebram a palavra de um jeito tão bonito. Então, eu vou começar trazendo esse textinho de Daniel, vou falar um pouquinho da minha história, e aí começa a falar. Inclusive, tem muitos jovens aqui agora nesse grupo que estão Não aqui, que eu é? formei lá há 10, 11 anos atrás. Gente, sejam bem-vindos e bem-vindas, obrigada. A gente sabe que é uma maluquice essa coisa de live, de ter live, tem um monte de live toda hora, então um carinho por vocês estarem aqui, viu? E Então, é o para jeito que a gente começar, tem hoje, né, de se encontrar, né? pois é, Fabi. Tu me leve para Recife, Natália, mas em breve. Mas por enquanto, vamos lá. vamos lá. Meu avô culinário. Gosto muito de contar histórias. Histórias moram dentro da gente, lá no fundo do coração. Elas ficam quietinhas num canto, parecem um pouco com areia no fundo do rio. Estão lá, bem tranquilas, e só deixam sua tranquilidade quando alguém as revolve. Aí, elas se mostram. Tem histórias que a gente inventa e cria na cabeça, fruto da imaginação ou da inspiração de algum espírito que quer que a gente as ofereça a outras pessoas. Podem ser histórias engraçadas, românticas ou tristes.
histórias ajudam as pessoas que as leem, de alguma forma que eu ainda não descobri. Apenas sei que elas tocam lá no fundo. E é por isso que as pessoas gostam delas. E tem histórias, estas sim, escritas com H, que aconteceram de verdade. E que fazem parte da gente, com a vida da gente. Acontecimentos que fizeram a gente pensar. Mas são sempre tão fortes, porque marcam a nossa personalidade, nosso saber sobre nós mesmos, ou fatos que fizeram a gente rir ou chorar, ou só pensar. Mas são sempre fortes, porque marcam a nossa personalidade, nosso modo de ser e agir no mundo. A história que vou contar não é sobre a minha pessoa, ou melhor, é sobre a minha pessoa, mas não a que sou hoje. Porque a que sou, porque eu já não sou o mesmo que fui ontem, e sim a pessoa que fui me tornando ao longo dos poucos anos de convivência que tive com meu avô, um velho índio, que se sentava de cócoras para nos contar histórias dos espíritos ancestrais, a quem ele chamava carinhosamente de avós e guardiões. Na verdade, eu não sei muita coisa sobre meu avô, porque eu via muito pouco. No entanto, esse pouco de convivência marcou profundamente minha vida, formou minha memória, meu coração e meu corpo de índio. Acho até que falar dele me faz resgatar a história de meu povo e me dá mais entusiasmo e aceitação da condição que não pedi a Deus, mas que recebi dele por algum motivo. E é isso que eu quero apresentar neste livro, um pouco da minha história, da história do meu povo e do meu avô ancestral, que me levou a compreender a sabedoria que está em todas as coisas e me fez descobrir que não nascemos para estar o tempo todo no chão. Nascemos com asas para voar em muitas direções e, às vezes, sem sair do lugar. Daniel Munduruku, introdução do livro Meu Avô Apolinário. Então, com esse início de conversa aqui, eu também quero compartilhar um pouquinho da minha história com você, Fabi. A gente já se conhece, mas é importante trazer esse eixo, porque é por conta disso que eu atuo com a juventude e acredito tanto na juventude, né? Eu sou uma mulher hoje, né? Mas nasci na periferia de São Paulo, numa cidade chamada... Continua com cara de menina. As bochechas. Quando a gente tem bochecha, Fabi, é um arraso. Nunca cai, a gente continua ali, ó, arrasando. Eu e tudo, também tenho as bochechinhas. Pois é. O que acontece? Nasci na periferia de São Paulo, numa cidade chamada Carapicuíba, numa comunidade chamada Aldeia, que chama Aldeia, inclusive meus pais ainda moram lá. E nessa comunidade, desde muito nova, eu sempre fui muito engajada por acreditar nas pessoas da minha comunidade que, se tivesse algum meio de diálogo, de articulação, a gente poderia muito mais. E aí eu fazia muitas coisas, né, com muitos movimentos e tal, mas a minha relação com o livro de literatura se deu mais velha. Porque se até hoje o acesso à democratização do objeto do livro ainda é difícil em 2021, quando eu estudava ainda lá para meus 13, 14 anos, ainda era muito mais irreal ainda esse objeto, né? Existia, mas ainda era muito, muito pouquinho e tinha professores que usavam e às vezes para emprestar para a gente era até escondido, assim, a gente não podia levar, e era uma coisa muito doida. E então, por muito tempo eu fiz trabalhos de engajamento comunitário em outras frentes, em diversas frentes, né? A curto prazo, que é a fome, então a gente ficava nesse movimento de articulações e tudo mais para garantir esse alimento, até que eu consegui, até que, na verdade, me colocaram no universo literário através de um projeto que tenho muito carinho, chamado Projeto Mudando a História, que é um projeto da Fundação Abrinq, que lá aos meus 17, 18 anos eu tive acesso, né? E era um projeto que acreditava nos jovens. Então, eles nos escutavam. E aí eles também ofereciam para a gente livros de literatura muito bonitos, com histórias muito bonitas, que
se assimilavam às nossas histórias, né? Então, assim, quando eu estava muito triste, no meu grande acervo sempre tinha algum livro que me alentava. Quando eu estava muito alegre, no meu grande acervo tinha algum livro que eu conseguisse ainda mais expandir essa alegria para os meus e para as minhas, né? E aí eu descobri que a gente precisa, a curto prazo, sim, pensar no alimento, por exemplo, no alimento no de comer mesmo, né? Que é como eu fazia quando menina nos engajamentos comunitários da minha comunidade. Mas literatura é alimento para a alma. E eu descobri isso quando eu tinha lá os meus 17, 18 anos. E desde então, né, desde muito nova, que já era engajada nessa relação com as comunidades e tal, eu comecei a utilizar o livro como ferramenta de transformação social. E daí não parei mais, né, minha irmã? E aí fui trabalhar com educação e tudo mais. Então, há mais de 16 anos eu atuo na área do livro e leitura e comecei com o engajamento de jovens. Então, como que era esse trabalho com juventude? Primeiro, né, acho que você me fez uma pergunta, que eu vou até repetir, que eu fiz uma resenha inteira antes de te responder. Você me perguntou como que a gente trabalha com a juventude e leitura, né? E eu fico pensando em outras questões, que é como que a gente enxerga o jovem no nosso país? Porque toda vez que eu vejo falar de jovens, de meninos e meninas de 14 a 17 anos, né, em especial, eu vejo falando deles como se fossem meninos e meninas que não fossem capazes de dar opinião, que não fossem capazes de se engajar em algum movimento. De pensar uma solução. Exatamente. De se envolver, de sentir. Exatamente. Então, quando você pensa em jovem, você pensa assim, o jovem está todo perdido, a juventude está perdida, os jovens não querem saber de nada. Vírgula. Eu devolvo essa pergunta, né, Fabi, pensando em em que momento da nossa vida que a gente senta com o jovem para entender o que está passando na vida dele. Sentar assim e falar assim, e aí, meu irmão, como é que estão as coisas? Como é que você está se sentindo? Como é que você está? Que momento, em que lugar que a gente está abrindo um espaço para que a juventude possa falar o que está sentindo? Então, antes de pensar no trabalho com literatura, é importante pensar que lugar o jovem ocupa no coração e na cabeça da gente. Porque se a gente acha que o jovem só está ali numa situação de passiva, que eu estou ali enquanto educadora, enquanto articuladora comunitária, oferecendo coisas, e como educadora, por exemplo, eu posso oferecer muitas coisas, né? Tem uma bagagem cultural que eu posso proporcionar muitas coisas para os jovens, mas é um erro a gente não chamar eles para junto, para pensar junto com a gente. O jovem, ele não quer só fazer as coisas que são oferecidas. Os jovens, eles querem participar do processo. Dizer, né? Ter a voz ativa, né? Voz ativa para dizer, inclusive, eu não gostei do que você está trazendo para mim. E às vezes ele até propõe, vamos fazer outra coisa, né? Vamos fazer outra coisa. Exatamente. E aí, quando ele vai fazer outra coisa, a gente deixa, a gente se permite fazer outra coisa junto com ele, né? Ou a gente está sempre nesse movimento de eu estou oferecendo, eu estou oferecendo, eu estou oferecendo. Então, acho que o primeiro olhar é esse cuidado de como a gente olha para a juventude. E aqui eu posso dizer para você tranquilamente que os jovens são muito ativos. Eles querem ser escutados e eles querem ser engajados em algum movimento. Eles estão precisando ser ouvidos. Então, assim, antes de iniciar esse trabalho com literatura, acolham os jovens nos seus espaços. Escuta, fica sentadinho assim, só senta e escuta. Abre esse espaço de história. Da história deles. Acho que o Paulo Freire, quando ele fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, eu fico pensando que as nossas histórias das nossas vidas, elas precedem as histórias dos livros.
Então, a gente precisa acolher as histórias dos nossos e trocar com outras histórias também. Porque aí tudo fica maior. Tanto a história do livro, como a história da gente. Então, o meu trabalho com o jovem é um trabalho de escuta, é um trabalho de acalanto, é um trabalho de alento. E aí, a partir das histórias que estão trocadas em momentos de encontros, a gente insere também uma outra história, que são as histórias dos livros. Né? E aí eu vi uma live sua com a Cida Fernandes, né, que ela maravilhosa, fala de Antônio Cândido e de bibliotecas comunitárias de um jeito incrível. E trazer essa coisa que não é... Acho que é primeiro trazer achismos de certeza, tá? Eu tô dando certeza aqui que se a gente abrir espaço para os jovens falarem e se envolverem e serem protagonistas de ações, qualquer coisa que você ofereça vai ser vista de uma outra forma. Então, isso é uma certeza, tá? A outra certeza é que a literatura, como disse Cida, é o maior meio que a gente tem deste universo que possibilita as fabulações. Assim como Antônio Cândido também diz, né? Que possibilita as fabulações. E a gente está com sede de sonhar, Fabi. A gente está ligado no automático. E a gente não sabe a potência que a gente tem do lado. Então, acho que é um recorte, já meio falando do papel da literatura, meio falando da juventude, mas a relação com os livros e eu, né, comigo, se deu na minha juventude. E foi porque alguém me viu. Mas não me viu no sentido de eu preciso salvar esta garota. Eu preciso ouvir o que essa moça tem a dizer. E eu tenho muita história, assim como muitos jovens têm. Então, quando eu entendi que eu estava sendo acolhida, o livro foi parte de um processo de afeto e de acolhimento e de ampliação de olhares universais, né? E foi aí que eu entendi que o livro é sim uma ferramenta, alimento, assim como o alimento, eu tô vendo os comentários. Gente, vocês são maravilhosos, tá? Adoro vocês. Assim como a gente precisa garantir o alimento de comer, né? Pra gente se manter firme, literatura é alimento tão potente e importante quanto o nosso feijão com arroz na mesa. E ofereçam para os jovens dessa forma. Mas antes, acolham os jovens em outro lugar, um tamanho muito maior. Ele não precisa engolir uma história. Você não precisa falar, você vai ler esse livro até o fim. Todo mundo gosta de história. Não é para ser um peso. E eu estou garantindo que funciona. Se vocês fizerem não funcionar desse jeitinho que eu estou falando, me procura no Instagram, me fala, que eu não acredito não se vocês não fizerem. Primeira coisa. É isso, Fabi, o que mais? Tu quer saber? No ano passado e no ano de 2019, eu tive um prazer de estar junto com um projeto, né, com vários jovens, inclusive, né, de diferentes áreas, que acolhiam e escutavam outros jovens, mais jovens, né, ou às vezes da mesma idade. E uma das coisas que me chamou muita atenção foi que eles conseguiram fazer uma coisa incrível, que é escutar, acolher e não julgar. Né? Que eu acho que essa coisa do não julgar, não emitir um julgamento de valor, eu acho que foi muito importante, tanto para quem estava escutando, os jovens que estavam conduzindo o trabalho, né, que estavam numa situação, vamos dizer assim, de liderança, para os jovens que estavam sendo escutados, acolhidos naquele Sim. momento, né? E Sim. foi muito interessante porque houve uma troca muito grande, né, entre eles, né? E aí, eu me lembro que tinha um momento em que a gente foi ler um texto de Maria do Rosário, né, Maria do Rosário de Conceição Evaristo, e esses jovens que estavam na liderança disseram assim, não vão querer escutar Maria do Rosário, são muitas páginas. Eu digo, vamos fazer o seguinte, vocês começam a história,
né? Aí a gente estudou o texto, a gente fez as marcações, lemos, né? E tal. E aí foi engraçado que no retorno eles disseram, Fabiana, eles ficaram interessadíssimos na história de Maria do Rosário, né? E aí é essa importância, né, da ponte que a gente pode fazer entre esses jovens, né, e o texto, que aí eu trago um pouco, né, a pergunta de qual é o papel, né, e qual é a importância de um mediador de leitura para os jovens, né? E assim, independente, né, de ser jovem ou não, mas qual é a importância e o papel de um mediador de leitura? Tá. Vou lhe contar uma outra história, tá? Mas essa é uma história minha Tá. mesmo, que eu vivi lá em Roraima. Eu atuei durante 8 anos na Amazônia Brasileira, acompanhando o trabalho de mais de 100 bibliotecas comunitárias lá e vivi muitas coisas bonitas e especiais. Uma hora dessas eu vou escrever sobre isso. Mas, numa situação, eu estava lá em Roraima, numa comunidade chamada Vista Alegre, no município de Caracaraí. Eu estava dando um curso de mediadores de leitura. Então, assim, nas bibliotecas comunitárias, quem cuida da biblioteca são os próprios moradores e moradoras da biblioteca. Então, além do acervo, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Além de oferecer um bom acervo, que é esse acervo que eu estou falando, que eu posso recorrer quando eu estou triste, que eu posso recorrer quando eu estou contente, que eu posso recorrer quando eu quero ler para todo mundo ou quando eu quero ler só para mim. Essa biblioteca tinha. Então, um acervo grande, potente. E eu estava dando um curso, então, para esses moradores trabalharem com o livro na comunidade. Então, assim, a ideia era, quando a gente fala mediadores de leitura, como que a gente conduz esse espaço de modo que a comunidade se sinta com vontade de chegar aqui. E aí eu fui lá dar um curso, né? O curso tinha uma duração de 5 dias. E lá pro terceiro dia, então eu estava no centro comunitário, estava um calor quente, menino. Pense, mais quente que Recife aí, na sua cidade. Quente, quente, quente. Aí eu tava de regata e tal, né, dando curso. E teve uma hora que a gente fez uma pausa e eu tava com fome. E uma menina que hoje é uma mediadora de leitura, mas na época ela tinha uns 8 anos de idade, 7, 8, ela falou assim para mim. Aí tinha um monte uma coisa do meu lado, para mim não fazia muito sentido, era umas vagem grande assim, do meu lado. Eu sentada, cansada assim, era a pausa do curso, né, e com fome, aquele calor. E aí ela falou para mim assim, ei tia, tu quer engar? E aí eu falei para ela assim, não, meu amor, obrigado. Sabe quando a gente passa a mãozinha na cabeça de criança e fala assim, tá bom, filha, tá bom, deixa eu descansar. Aí ela, mas por que tu não quer engar? Eu não conhecia o ingá, Fabi. Eu não sei se tem ingá aí? Tem, Ingá. Tem. Então, eu não conhecia ingá. Ingá, gente, é uma fruta que dá em regiões perto de rios e Saborosa e lagos, assim. refrescante, né? Muito saborosa e refrescante, por sinal. Nunca tinha conhecido o ingá. E aí ela falou, mas por que você não quer o ingá? Aí eu falei assim, porque eu não quero. Aí ela, mas tu já comeu? Aí falei, não, eu não comi. Aí eu comecei a levar ela um pouco mais a sério, né? Aí eu falei assim, não comi. Aí ela falou, peraí. Aí quando eu percebi, aquele monte de vagem meio que estava do meu lado, era um ingá. E aí ela pegou e falou assim, vou abrir um para você. E aí ela pegou o ingá, sentou assim do meu lado, no horário lá da pausa do curso, sentou do meu lado, abriu o ingá para mim e falou assim, é assim que abre, né? Isso aqui você come, isso aqui você joga fora. Come um para tu ver. E me deu o ingá, né? E o resultado dessa conversa foi que a gente ficou 15 minutos comendo ingá, eu e essa pequena, antes do curso retomar. E eu estava dando um curso sobre a importância da mediação de leitura, né? E quantas vezes da minha vida eu, em diversas escolas que tive a oportunidade de conhecer, em diversos estados que eu tive a oportunidade de trabalhar,
eu vi um monte de livro fechado nas caixas dos lados dos professores, das professoras, das crianças, bem como o Ingá estava para mim. Eu digo, se não fosse essa pequena me mostrar o Ingá, como é que abria e o quanto era saboroso aquela fruta, talvez, eu não sei em que tempo da minha vida eu ia ter coragem de abrir um negócio daquele, que não fazia sentido para mim, né? O que dá sentido para as coisas é alguém te oferecer de um jeito que elas já conhecem e sabe que é bom. A experiência, então, né? É a experiência. Então, eu preciso que tenha alguém que conheçam os livros, que conheçam as histórias, que saiba da potência desse objeto aqui, ó, e que sente com qualquer outra pessoa e faça igual a menina fez com o Ingá para mim. Deixa eu contar uma história para você. Aí aquele livro, Fabi, vai fazer toda a diferença. E é uma diferença muito grande entre você estar num espaço com uma caixa fechada, assim como o Ingá estava fechado para mim, ou você ter alguém que vai fazer essa mediação para você. O papel do mediador, um encontro, né? Ele é fundamental para esse encontro. Ele é fundamental para esse encontro. E aí, quem pode ser mediador de leitura, né? Todo mundo pode ser mediador de leitura. Sabe quando a gente... Eu sempre falo isso, né? Aliás, uma coisa muito legal de pensar é que se a gente for perguntar para qualquer pessoa no Brasil, sai andando aí no Brasil todinho e falar assim, você acha que ler é importante? Né? Todo mundo vai falar assim, sim, ler é muito... Leitura é muito importante. O livro é muito importante, né? É muito importante. E eu tenho a sensação que o livro, ele ficou num lugar que todo mundo acha ele tão importante, mas tão importante, que parece que ele não é para mim. De tão importante que ele é. Então, assim, eu não sei, não vou me relacionar com isso. Não é para mim. É muito importante. Quem sou eu para ser leitor? Né? Então, acho que pensando nisso, né, a gente precisa democratizar esse acesso e tirar o livro desse andor. Porque ele é importante. Sabe quando uma coisa é muito importante? Sabe quando você vai num lugar que você acha ele muito chique para você, assim? Você vai pensar, ai, gente, não tô com a roupa decente, não tô com o rosto bom para esse lugar. A gente precisa desconstruir esse lugar do livro. O livro é importante quando ele é acessível. Senão ele não faz sentido. Quando ele chega para alguém, né? Quando ele é aberto, meu Deus do céu, né? Então, eu digo para você, quando eu era mais nova, o acesso ao objeto do livro, ele era muito escasso, real. Agora, na verdade, com esse governo, a gente retrocedeu bastante, mas a gente estava indo muito bem, né? No Plano Nacional do Livro e Leitura, tínhamos várias iniciativas, ótimos livros indo para as escolas, inclusive, e tal. Só que aí, teve um outro embate, né? E aí eu chegava nas escolas, tinha o livro, mas tudo fechado na caixa. A maioria dos espaços, né? Não todos. Porque a gente, se o direito... Hoje eu sou educadora. Se eu estou te dizendo que o acesso à literatura me foi negado durante uma fase de juventude para a fase adulta, os nossos professores e professoras estão num contexto muito parecido com o meu. Então, para a gente ter acesso, para a gente gostar de livro, eu preciso que alguém também apresente para esse professor e para essa professora esse livro, tirando ele do andor também, compartilhando histórias. E aí, gente, todo mundo gosta de história, né? É por isso que a gente assiste a novela, é por isso que a gente ficou alucinado que a Juliette ganhou o BBB de ontem, porque a gente fica o quê? Olhando as histórias e compartilhando as histórias delas. Só que aí, o que o livro faz de... O que o livro proporciona de diferente, então, se a novela é uma história
E o livro é uma história. Não é mais fácil assistir novela, né? E aí já liga a TV e pronto. E aí só falei para o grupo que a gente deu, que eu dei formação, eu estou dando formação para o grupo do primeiro ano de Sinop, né? E aí falei isso, eu falei assim, gente, sabe quando a gente vai se alimentar e vai comer e quer comer uma porcaria, tipo uma pizza, um hambúrguer, uma coisa gostosa assim, né? Alimenta, alimenta. É bom. De vez em quando é bom. Sacia, sacia. Se você comer hambúrguer e pizza e todas as coisas que aumentam o nosso colesterol todos os dias, você vai adoecer. Porque o seu corpo pede outra coisa. A literatura, o livro de literatura, ela entra como um alimento saudável pra gente. A gente pode acessar a novela. Assim como a gente pode comer porcaria de vez em quando, não é um problema. O problema é a gente ficar no raso. Porque a gente adoece. E a gente não percebe. A gente só percebe ou quando adoeceu, ou quando a gente está vivendo no automático. Então, a gente precisa abrir espaços para compartilhar histórias. Para contar histórias. Para ouvir histórias. Né? E eu acho que os professores, a gente cobra muito dos professores que eles façam esse papel com as crianças, mas eu acho que a gente precisa também oferecer esse papel para os professores, porque eles também tiveram direitos negados, né? Então, como é que a gente senta e compartilha histórias de um modo que eu não vou te punir se você não leu até o final, de um modo que eu não vou te punir se você não gostou da história, de um modo que eu só queira saber o que você sentiu. Eu acho que a gente peca muito quando a gente trabalha com formação de professores e atravessa esse processo do professor para que ele chegue direto na criança. Porque o que a gente precisa é fazer com que o processo aconteça com eles e elas, conosco, com a gente. Eu moro sozinha e a minha irmã está morando comigo agora na pandemia, ela veio para cá. E aí a gente estava conversando sobre isso, ela é professora também. Aí ela falou assim para mim, vamos marcar uma hora de todos os dias você me contar uma história e eu contar uma história para você? Você pega um texto, tu pega uma poesia e você conta uma história para mim e a gente conversa a partir disso, né? Solto, assim como eu apresento música para ela. Assim como ela me apresenta uma série do Netflix e eu assisto, e depois eu vou dizer para ela se eu gostei ou não. Essa do coraçãozinho é minha irmã, tá, gente? Oi, obrigada. Então, assim, se a gente consegue compartilhar filmes que mexem com a gente, séries que mexem com a gente, música que faz sentido pra gente, por que a gente não compartilha histórias dos livros? É exercício mesmo. E é por isso que eu te falei, porque o livro, ele ficou no andor tão gigante que parece que não é para seres humanos iguais a gente. Está em outro lugar, né? Coisa estranha. Parece que a gente não consegue compartilhar uma história de um livro. Então, e é um comportamento exercício. leitor, né? É um comportamento leitor, a necessidade de compartilhar, de falar sobre o que foi lido, né, com quem leu também, ou sugerir para alguém, né? Chegar e dizer, olha, vai ser massa você ler isso aqui. Né? Eu acho que eu já contei essa história, mas eu tenho um filho hoje que ele passou por um processo de bullying na escola durante 2 anos e eu ofereci muito, né, Peanuts, né, de Charlie Schulz, né, porque Charlie Brown é a própria figura maravilhoso, né, que recebe o bullying o tempo todo. Então, assim, e só depois de 2 anos lendo Charlie Brown, eu tenho toda a coleção inteira de Charlie Brown, de Charlie Schulz aqui, do Peanuts aqui, e assim, ela é toda comida, ela é toda, a capa é toda caída, a gente teve que remendar a capa e tal,
por que aquele livro foi lido, foi aberto, foi sentido e curou ele, a ponto dele chegar depois de 2 anos e dizer assim, não, hoje eu vou fazer parte da brincadeira, porque eu já fui muito excluído. Né? Então, assim, fortaleceu ele, né, num ponto em que ele chegou e disse, ó, já basta, agora já chegou, ele conseguiu compreender, né? Então, é muito importante esse papel da literatura, e eu não me lembro quem é a autora que fala sobre os professores de leitura, não sei se é Célia Lerner, eu nunca me lembro dos nomes dos autores direito, mas eu li sobre esse papel, né? Que a gente não tem no Brasil, mas aí eu queria ouvir um pouco sobre como é que a gente pode fortalecer esse trabalho com leitura literária nas escolas, entendesse? Porque eu acho que qualquer um pode ser mediador, também acho, né? Mas nem toda família consegue ter acesso ao livro, ao objeto, né? No entanto, as Sim, escolas, mesmo públicas, elas têm acesso ao objeto. Mas a gente tem uma sim. contradição que só distribuir o livro não fez do Brasil um país de leitores, né? Então, o que é que falta para fechar esse ciclo, né? Por que é tão importante esse trabalho, né? Fomentar esse trabalho com a leitura literária nas escolas? Fabi, eu estou muito feliz porque tem gente da Amazônia aqui, o pessoal do Pará, do Amazonas, o pessoal lá da Zona Sul de São Paulo. Que fofura! Gente, um beijo. Olha, respondendo sua pergunta, Fabi, ainda nessa proposta de celebrar a língua portuguesa, vou trazer aqui um trechinho de um escritor angolano que eu amo muito, que é Ondiak Angola. Ele fala um trechinho tão bonitinho de... Esse livro conta a história que eles estão no escuro, ele com uma moça, e é uma história que vai preceder um primeiro beijo dos dois, sabe? E aí ela pergunta para ele assim, por que inventa as histórias? Ela perguntou, para a nossa escuridão ficar mais bonita. Eu gosto dessa frase, aliás, eu lembrei dessa frase porque eu postei ela hoje no meu Instagram, porque como você trouxe esse relato do seu filho, a leitura não é sempre prazerosa, a nossa vida não é sempre prazerosa, Fabi. E a gente vive desde menino, desde menina, com muitas questões. A gente sente raiva, a gente sente inveja, a gente sente ciúmes, a gente não se entende, a gente não se sente incluído, a gente se sente um droga, a gente não se sente um dado. Então, assim, falar para mim que ler é divertido, eu poderia dizer, aliás, eu posso dizer com afirmação que nem sempre é divertido ler, mas ajuda a escuridão a ficar mais bonita. Ajuda a gente a mexer aqui numas coisas, desenrolar uns nós que a gente não está conseguindo sozinho. Então, quando o seu filho, alguém está falando que travou. Eu vi. Eu acho. Acho que travou. Acho que deve ter. Acho que deve ter. Tá dizendo que tá sem áudio. Mas eu tô ouvindo bem, não sei se. Não sei. Eu também. Digi, eu acho que é por aí, viu, meu irmão? Dá uma balançada no seu telefone aí, Jay. E é isso, né? Então, essa coisa que ler é divertido, ler é prazeroso, ler às vezes não é divertido, mas é necessário. Ler às vezes não é divertido, mas é alimento. Então, quando o Jack fala, né? Por que você inventa histórias? Aí ele fala, é para nossa escuridão ficar mais bonita. Porque as histórias ajudam a gente, como disse o Daniel naquele trechinho, o Munduruku, de um jeito que a gente não sabe explicar direito, mas só sabe que mexe lá no fundo e ajuda a gente de alguma forma que não entendeu ainda o porquê. Então, entendendo que a literatura, ela pode estar nesse papel de organizar sentimentos dentro da gente, ela pode estar nesse papel de
de fazer a gente entender melhor o outro, de fazer a gente entender melhor o mundo, de fazer entender melhor a gente mesmo. É sério que eu vou ficar sempre utilizando esse livro de literatura para perguntar qual é o nome do autor e qual que é o personagem principal? E para quem, né? Para quem é o personagem principal, né? Exatamente. Né? Por exemplo, para mim, a personagem principal dessa história é a avó dele, que ela aparece tipo, numa cena X, que mostra que ela indo lá atrapalhar os dois, que ela quase se beijando, ela vai lá e aparece. E eu acho assim, até importante trazer essa fala, que é assim, os professores de língua portuguesa, eles têm necessidades avaliativas, eles precisam acompanhar o processo de alfabetização da criança, eles são cobradíssimos por uma avaliação externa que mede a proficiência das crianças na sua escola. Então, eles têm essa preocupação legítima de alfabetizar as crianças, né? Mas e é mais uma vez texto informativo, né? Bota com um texto informativo, com um texto diferente, né? Mas não com literário, né? Literário é outra história. Fabio, o problema para mim não é, assim, para mim em particular, não é nem utilizar o livro de literatura para fazer esse processo. Agora, utilizar só para isso, aí é uma perda muito grande. Porque aqui, mais uma vez, gente, tem coisa que eu acho, tem coisa que eu estou afirmando, tá? Eu estou afirmando que a literatura ajuda a gente a organizar toda a bagunça que está aqui dentro do nosso coração, da nossa cabeça, dos nossos sentimentos. Utilizem o livro como uma ferramenta possível para trabalhar com as suas crianças. Elas precisam disso. Os jovens precisam disso e a gente precisa disso. Não limitem o livro a pensar na gramática da história, né? Não limitem ele a isso. Porque a gente está matando a história todinha quando a gente faz isso e toda a potência que o livro pode ter para a gente. Então, professores e professoras do meu Brasil, né? Como a gente forma leitores literários na escola? Mais uma vez, essa coisa do livro está nesse andor, né? Parece que ninguém vai gostar do livro, parece que a gente tem que fazer um malabarismo, se vestir de, sei lá, de rainha, de não sei aonde, para mostrar o livro, porque senão, meu Deus, as crianças e os jovens não vão conseguir, vão sair correndo para mostrar o livro para ele, né? E tudo isso tem a ver com o lugar que a gente colocou o livro. Porque a gente colocou ele num lugar que é verdade, Fabi. Parece que. Meu Deus, eu não posso ler um livro. Não, como é que eu. Não, é sério, quando as pessoas falam para mim, Celice, como eu faço? Meu Deus, como eu faço para um jovem gostar de um livro? Você já sentou com ele, abriu e leu uma história? Só para saber o que ele achou e tal, assim? Já fez isso? Assim como você apresentou uma música, né? Você já fez isso? Gente, não coloque um livro nesse lugar, sabe? Tira ele desse andor. Eu vejo muitas pessoas das escolas falando do livro como um objeto tão precioso, tão valoroso, que eles não deixam, e elas não deixam as crianças pegarem porque rasga, né? O livro vai rasgar. Gente, bola não fura, não. Boneca, a menina pega a cabeça da boneca, tira a cabeça, vai para o outro lado, raspa a cabeça da boneca. Quando a gente tem condição, a gente não vai lá e compra outra bola. A gente não vai lá e compra outra boneca. Porque, eventualmente, o livro não vai rasgar. E eu não posso oferecer, assim que possível, um outro livro, bem como eu tenho relações com outros objetos, com minhas crianças e meus jovens, né? Estou dizendo que o livro pode sair rasgando a torta e a direita? Não estou dizendo. Mas uma criança que vê significado na bola de futebol dele, viu que furou, e que se for para um lugar, como minha mãe comprou outra, e aí furou, eu vou tomar mais cuidado com a bola, porque ela é muito importante para mim. Eu não vou querer minha bola furando, porque eu vou ficar sem. Para a criança ter esse mesmo significado em relação aos livros, esses livros precisam passar por elas. Elas precisam ver sentido nesse objeto. Senão elas vão rasgar mesmo. E assim, a princípio, vai rasgar.
Assim como a bola dele fura, assim como a boneca quebra. Assim como o carrinho perde a roda. Então, Eu acho. precisamos tirar. Diga, Fabi, diga. Não, pode dizer, pode ir. Precisamos tirar o livro desse andor. Precisamos, professores, né, com todo respeito a esse trabalho que vocês fazem, que a gente sabe que é cada dia mais difícil, de acordo com o cenário que a gente tem, cada vez mais escasso, com pouca formação de professor, com pouco trabalho de apoio para que esse professor e essa professora que se vira aí nos 30 para conseguir educar 30 a 35 crianças, e eu nem estou começando a falar da pandemia, né, que são verdadeiros heróis e heroínas. Eu vejo a minha irmã, que é professora aqui trabalhando com as crianças de escola pública, todas as formas possíveis. Então, tem uma mãe que só pode falar 9 horas da noite, ela vai lá e fala 9 horas da noite com a mãe, e 7 horas da manhã com outra mãe, e tá 24 horas professora, né? Então, eu tenho muito respeito pelo trabalho dos professores. E a minha oferta, meu convite aqui que os professores também se deixem encantar pelas histórias. Porque a partir do momento que ele conseguir um tempinho para ele, para ela se encantar por essas histórias, eu tenho certeza que ela vai arrumar um jeito, ele vai arrumar um jeito de trazer as histórias um outro significado para as crianças também. Então, é importante que a gente tenha esse espaço nosso de leitura e, às vezes, com os nossos familiares ou com outros professores, nesse mesmo lugar. Assim como a gente compartilha música, assim como a gente compartilha Netflix, vamos compartilhar histórias. É um pedido. Porque a gente cresce muito. É gigante o nosso crescimento. Eu acho bem interessante essa fala, porque ela me remete a algumas coisas que a gente passa no dia a dia e que a gente não enxerga normalmente. Por exemplo, crianças e jovens, e parece que você começou essa última fala aí traçando, né, a possibilidade da gente sentir raiva, da gente sentir dor, da gente, né, sentir inveja, insegurança e tudo, ciúme. E muitas vezes parece que a gente não pode sentir isso, né? E o livro, quando a gente lê os livros, a gente é permitido, né? A gente se permite, né? Os personagens estão ali e eles estão trazendo exatamente essa permissão para a gente, né? Então, a gente conseguir se permitir sentir isso, né? Claro, eu me permito, né? Imagina na cabeça da pessoa chegar e dizer assim, normalmente, eu não posso sentir raiva, eu não posso ser ciumento, eu não posso ser invejoso e tal. Mas aí você está lendo e você diz, poxa, eu me identifico com isso aqui, né? E você vai se trabalhando, né, em relação a isso, é o primeiro passo, né, para você poder crescer, né, com esses sentimentos e aprender a lidar com eles. E aí, diante dessa potência, né, que tem o trabalho do mediador, né, e da leitura, né, das pessoas, de cada leitor, né, com esses livros, me conta um pouco como é a contribuição, né, da sua atuação, né, nas redes de bibliotecas comunitárias, que elas trazem muito isso, principalmente porque as redes de bibliotecas comunitárias, em geral, estão em lugares que realmente não têm acesso a isso, né? E são localidades também que têm muitos conflitos, né? As pessoas têm uma dificuldade maior nas relações. Então, acho que tem muita relação, existe muita relação entre o que é que eu estou sentindo com a atuação das bibliotecas comunitárias dentro dessas comunidades que muitas vezes são tão desassistidas, né, de direitos em todos os seus aspectos, né? Sim. Tá. Como eu lhe disse, né, atuei muitos anos na Amazônia brasileira, mas eu não conhecia a Amazônia brasileira antes de ir para lá, né? E muitos de nós não conhecemos muito a realidade da Amazônia brasileira. Antes de começar a atuar na Amazônia, eu atuava na zona sul de São Paulo, que
é um lugar muito potente de democratização de acesso ao livro e à leitura, de democratização da palavra, de você criar espaços para aquela dona de casa que mora sozinha, que está com vários problemas sozinha, poder falar o que ela quiser. Tem umas pessoas da Zona Sul de São Paulo aqui também, e eu quero trazer duas referências da Zona Sul de São Paulo que me formou como uma educadora social, com um olhar mais cuidadoso, entendendo a potência de uma comunidade. Na Zona Sul, não sei se você já ouviu falar, tem o Sérgio Vaz, né, que eventualmente você conheça, e naquele lugar tem muita potência cultural. E eu tive a oportunidade de atuar lá por alguns anos, e a experiência do sarau é muito forte na Zona Sul, e eu já atuava lá formando jovens para serem multiplicadores dessa metodologia de mediadores de leitura. Estava lendo aqui a mensagem. E uma coisa que me chamou muita atenção, em um dos espaços que eu fui, tinha um sarau lá, que inclusive foi interditado, dentro de um bar, que chama Sarau do Binho, que ficava ao lado do lugar onde eu atuava enquanto educadora na área de leitura. E eu levava muito dos meus jovens para lá. E era um lugar que, assim, era um bar, porque outra coisa, gente, em periferia, tem duas coisas, além da escola, que ainda é um direito garantido, né? Por mais que escasso que seja, ainda estão garantindo a escola para a gente aí do ensino fundamental ao médio. Tem a escola, tem igreja e tem bar. São as três coisas que tem na periferia da cidade. Bar, igreja e escola, né? As coisas estão acontecendo nesses três lugares. Em lugar mais nenhum. Está acontecendo nesses três lugares. Eu ia mais para a igreja, como jovem? Ia. Hoje vou mais para o bar? Vou. É a vida, né? O Brasil obriga a gente a ir beber. Mas eu brinco, né? Mas a igreja foi um lugar potente. No meu caso, foi a igreja católica, né? Mas hoje eu não frequento mais. Mas foi um lugar potente de dar voz à juventude também. Eu estou falando disso de dar voz porque este sarau, também na periferia, só que da Zona Sul, era dentro de um bar. E o bar faz sentido pra gente. Porque o bar tem várias esquinas, né? Tem futebol de várzea também, Tonho, verdade, exatamente. Futebol de várzea, bar, igreja e escola. E nesse bar, que tinha pastel e cerveja, de modo geral, tinha um palcozinho, assim, um pequeno palanque, com um microfone. E aí, dava 7 horas da noite, abriam esse microfone, né, e falavam, pronto, o microfone está aberto. E ficava livre lá. E as pessoas iam declamar poesias e tudo mais. E eu ia sempre às segundas-feiras lá. E tinha sempre uma senhora que ia lá. E ela não falava nada, ela só ficava ali tomando a cerveja dela, olhando aqui aquele movimento, as pessoas lendo as poesias no palanque e tal. Teve um dia que essa mulher levantou, subiu no palanque e falou: eu quero reclamar da minha conta de luz, que tá vindo muito cara. E desceu. E eu fiquei pensando nisso, que ela encontrou naquele lugar um lugar seguro para que ela pudesse potencializar a voz dela. Porque ela sabia que ali ela seria escutada, ela seria ouvida. Se todo mundo sobe aqui nesse palanque para falar essas poesias tudo, eu quero falar do meu problema, né? E aí ela chegou forte, assim, ela chegou, se ajeitou em frente ao microfone e falou: eu quero dizer que a minha conta de luz está vindo muito alta. Aí todo mundo desceu. Para ela foi muito importante aquele lugar. E ela continuou indo. E ela continuou entendendo que a poesia também podia ser para ela. E aí, essa mulher começou a se relacionar com a poesia de outra forma, porque a gente criou um lugar seguro para que ela pudesse se manifestar, a partir da história dela. Então, o que é uma biblioteca comunitária? Qual que é a potência de uma biblioteca comunitária? Saindo da Zona Sul, fui trabalhar na Amazônia, e conheci esse trabalho. A Zona Sul, eu trabalhei num projeto chamado Projeto Arrastão,
Na Associação Vagalume, que é uma associação que atua na Amazônia Brasileira, eu atuei durante 8 anos, e eu fui num congresso que estava no Sesc, que aconteceu no Sesc Pinheiros, e eu ainda trabalhava na Zona Sul. E era um congresso da Vagalume, que tinha, então, pessoas da Amazônia. Ah, de Jair, que você estava lá, eu te conheci lá, viu, rapaz? Em 2009. Em 2009, eu sentei nesse congresso, tinham pessoas da Amazônia falando sobre suas bibliotecas. E eu cheguei meio atrasada e tinha uma mulher falando. E ela disse assim, era uma mulher negra, forte, que tem o nome conhecida como Beca, lá no Maranhão. E ela disse assim, que a biblioteca da comunidade delas, que era um quilombo, era mais do que um espaço de compartilhar leituras. Era um espaço de cuidado. Era um espaço que as crianças ficavam com outras mães. Era um espaço que acolhia toda a comunidade. Então, quando a gente cria espaços de acolhimento, sem dizer assim, ó, aqui você precisa ler livros, senão você não vai embora, eu estou negando as histórias de todas as pessoas que passam por esse lugar. Se esse microfone não tivesse aberto para essa mulher que falou da conta de luz, talvez ela nunca entendesse que a leitura poderia ser para ela também. Então, as bibliotecas comunitárias, elas têm um espaço de acolhimento muito potente, que é o acolhimento de saber que eu posso deixar meu filho lá, porque tem gente que cuida, porque tem gente que olha. É um espaço que eu posso me organizar com a minha comunidade de modo que não fica pesado para ninguém, para que a gente possa cuidar da gente. E veja só, eu não estou romantizando a falta de políticas públicas decentes que garantam um acesso ao livro, que garantam formação de mediadores de leitura. Eu não estou romantizando isso, é importante garantir esse direito. Mas a gente precisa aprender com o que já existe. E quem tem biblioteca comunitária sabe fazer muito bem, o que em vários espaços de leitura a gente ainda não consegue fazer, em grandes bibliotecas. Porque tem afeto, tem acolhimento e tem compartilhamento de saberes. A minha história não é menos relevante que a história do Ondiak. Então, ela precisa ser garantida nesse espaço também. E é isso que eu aprendo com as bibliotecas comunitárias, assim. Acho que a gente está acabando de tempo, mas acho que é isso que eu aprendo com as bibliotecas comunitárias, que é um lugar tão potente de compartilhar saberes e também de cuidado, assim, Fabi, que quem quiser depois conhecer, né, me chama, indico várias bibliotecas, tanto na Amazônia Brasileira, como em vários lugares do Brasil, em São Paulo, na Zona Sul, essa referência que eu tenho, que me formou educadora social. É isso, acho que é isso. Eu me emociono muito para falar de biblioteca. Tá? Então... eu tive o prazer de conhecer na Colômbia, né, elas têm lá as bibliotecas Parque, que um dos braços dela era exatamente trabalhar em comunidades, né, que não tinham acesso aí ao espaço da biblioteca, a biblioteca que ia até essas comunidades, né? E aí eu acho que a gente tem mais uns 2 minutinhos, né? E eu sei que você vai presentear a gente aí com a poesia, não é? Aí eu queria realmente ouvir esse encantamento aí, beber dessa e comer, né? Alimentar a alma. Tá bom, então olha só, continuando no processo de celebração da palavra, eu trouxe um indígena, trouxe um Ondjak lá de Angola, e vou fechar com o seu conterrâneo, que é Solano Trindade, que nasceu aí em Recife, mas fez um trabalho potente aqui em Budas Artes, que diz o seguinte, chama Gravata Colorida. Ele fala assim, quando eu tiver bastante pão para meus filhos, para minha amada, para os meus amigos e para os meus vizinhos, quando eu tiver livros para ler, então eu comprarei uma gravata colorida, larga, bonita, e darei um laço perfeito, e ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos os que gostam de gente engravatada. Solano Trindade. Eu queria terminar com esse livro aqui,
Porque dói muito ouvir da Receita Federal que pobre não lê. E Solano é um poeta periférico, é um poeta potente, que ele tem que estar evidenciado, bem como todos os outros artistas, todos os outros escritores que a gente falou aqui. Periferia lê, só basta os livros chegarem pra gente, né? É. É isso. Periferia lê, periferia gosta de coisa boa, periferia precisa ter esses direitos delas assegurados, né? Na verdade, é isso que falta. Não é que ela não goste, é que ela não tem acesso. É diferente, né? Sim. Celice, foi um prazer encontrar você novamente. Queria lhe agradecer, né? E ficar assim, muito linda a sua fala. Vamos continuar na luta de proporcionar acesso a quem a gente precisa no Brasil inteiro, a todas as pessoas. Ainda bem que a gente acredita nisso, né? Ainda bem, ainda bem. Muito obrigada. Um cheiro, querida. Obrigada, meu amor. Um beijo. Até mais. Tchau, gente. Até. Obrigada.